Bom dia a todos, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a presença. Estou vendo aqui alunos de pós, alunos da graduação, colegas, docentes. Obrigada. Eu vou dar início aqui, sem maiores delongas, à apresentação da professora Natália, da doutora Natália, e eu gostaria de, antes disso, fazer só alguns avisos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que a gente manda os certificados online para todos. Os alunos que estão vinculados à disciplina de pós assinem a sua lista e não a lista genérica. E não esqueçam que no mês que vem nós vamos ter a discussão desse livro para os alunos de pós-graduação. No entanto, eu convido a todos a ler esse livro, né? A Peste dos Médicos. A gente vai ter uma discussão sobre ciência baseado nesse livro aqui. E quem vai conduzir são os professores Edson de Jesus Manuel e o professor Dantas. Tá ok? Vão ajudar. Então, leiam para a gente discutir um pouquinho a ciência por trás desse livro. A história é muito bacana. Você recomenda, não recomenda? Então, tá bom? Então, eu vou começar. Antes de passar a palavra para a Natália, eu gostaria de fazer uma apresentação. Apaga a luz de palco para mim, Paulinha, por favor. Obrigada. Eu vou pedir a atenção de vocês. Nós vamos assistir 2 minutos desse vídeo aqui, que eu acho que é legal para dar uma introdução e uma ambientação a vocês do que se trata divulgação científica e da importância dela. Vamos ver se o hiperlink que eu fiz funciona. Só não funciona o volume, né? Deixa eu ver aqui. Olá, boa tarde. Ciência é o conhecimento aprofundado, produto de muita pesquisa baseada em evidências. Ela pode parecer distante do dia a dia, mas tem grande influência na nossa vida cotidiana. Interfere diretamente no desenvolvimento da sociedade e da economia. E, por isso, deveria ser considerada a prioridade. Nas últimas décadas, a comunidade científica do Brasil alcançou um patamar de nível internacional. Mas, em tempos de crise, os investimentos na área têm caído e corremos o risco de sofrer retrocessos. Há 4 anos, os investimentos em ciência e tecnologia vêm caindo. No ano passado, o presidente Michel Temer fundiu o Ministério da Ciência com o de Comunicações. Em março deste ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações teve o orçamento reduzido de 5 bilhões de reais para 2 bilhões e 800 milhões, uma queda de 44%. Isso deixará o Ministério com o orçamento mais baixo em pelo menos 12 anos. Esse corte é parte de uma redução geral de 42 bilhões de reais do orçamento federal, o que equivale a 28% sobre todos os departamentos governamentais. Segundo a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de cada R$100 gastos pelo governo federal, apenas 32 centavos são destinados à ciência e tecnologia. Pesquisadores afirmam que os recursos disponíveis não são suficientes para quitar contas e editais relativos ao ano passado. Além disso, o número de trabalhos de pesquisa publicados no Brasil também está diminuindo, segundo uma estimativa preliminar de 2016. No Rio de Janeiro, por exemplo, a crise ameaça o funcionamento de várias instituições, como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também entidades de pesquisa fundamentais, como a Fundação Oswaldo Cruz. E para falar sobre a ciência e a tecnologia no Brasil, recebemos a doutora em biologia. Vamos ver ao vivo, né? Deixa eu voltar lá. Mas eu sugiro que vocês vejam o resto dessa reportagem, que ficou muito legal, esse debate, né? Então, a gente tem aqui a Natália, apresentando a Natália formalmente para vocês. A Natália é bióloga, formada aqui na USP. Ela tem PhD em microbiologia e na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
ela é sócia fundadora do blog de divulgação científica Café na Bancada, que, se vocês não conhecem, por favor, anotem, porque vale a pena. Toda semana tem E vocês também, como estudantes de pós-graduação, podem contribuir, os professores também, para o Café na Bancada para divulgar o trabalho de vocês, né? Toda semana a gente tem uma novidade no Café da Bancada. Ela é coautora do livro Caçadores de Neurômitos, que eu tenho uma cópia muito legal, fala sobre pseudociência. Ela tem um trabalho de uma iniciativa muito legal, que é os Cientistas Explicam, que oferece, né, eles vão palestras, oficinas, capacitação de docentes para escolas, museus, institutos, e ela é a coordenadora, né, a diretora do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, que ela vai falar um pouquinho mais para vocês, um brinde à ciência. Eu gostaria de chamar a atenção que, neste ano, como que a gente conhece, antes de falar deste ano, como que eu conheci a Natália, né? Eu fui no Pint of Science no ano passado, né? Está meio escuro aqui, acho que não dá para ver bem, mas esse daqui é um professor, para os alunos de graduação mais novos, conhecem o Júlio Ferreira. O Júlio Ferreira falou sobre os efeitos do álcool sobre a função cardíaca, numa pizzaria o ano passado, foi muito legal. Eu estive lá para prestigiá-lo, e a gente foi no Tartar e Companhia, né? Onde a Natália falou sobre método científico, e eu reuni alguns professores da escola, que eu não sei se dá para ver bem todo mundo aqui, dá para ver bem a Ana tomando cerveja, né? A Ana, ela gosta. Então, a gente vai lá, se diverte, toma uma cervejinha, como a Ana, assim, aqui, e a gente se divertiu ali, e nós nos denominamos as caipirinhas científicas até hoje, né? E conversamos bastante. Aí fui conversar com a Natália, falei que a gente tinha interesse em participar, que a gente trabalhava com exercícios. Ela conhecia o trabalho que a gente faz na Escola de Educação Física. Estivemos num evento juntas, e esse ano nós vamos ter o Pint of Science. Se vocês quiserem conferir toda a programação na cidade de São Paulo, são 262 ou 7 bares no Brasil inteiro que vão estar participando deste festival. Aqui está a programação toda, e a gente conseguiu, com a ajuda do Paulo, que foi convidado, o Tiago, que são da área de educação física, eles convidaram vários docentes, dentre eles tem 5 aqui da nossa instituição, da Escola de Educação Física, divulgando a pesquisa na nossa área. Então, convidamos a todos para conferir a programação total e, se puderem, prestigiar a gente lá. Tá bom? Obrigada, viu? Acho que eu já falei muito. Deixa eu passar a palavra, então, para a Natália. Natália, por favor. Muito obrigada, viu? Pela presença. Pelo aceite no convite. Vou deixar aqui uma linha para você. Tá ótimo. Obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês pela presença. Obrigada pela introdução e pela publicidade de todos os meus projetos. Eu vou falar bastante deles aqui também. E o programa no Jornal da Cultura, se vocês puderem assistir, realmente ficou bem legal. Eu estava bem mais bonitinha, porque a maquiagem que eles fazem lá não consigo fazer sozinha. Então, vale a pena assistir também pelo que eu falei. Como a Paty falou, o motivo da minha presença aqui é porque eu tenho trabalhado, além de trabalhar com pesquisa, me meti a trabalhar com divulgação científica, e daí eu descobri uma atividade que paga menos ainda do que a nossa. É muito triste, mas os resultados são muito bons. A gente faz porque realmente a gente gosta e porque é necessário. Então, eu convido vocês a refletir um pouquinho comigo aqui sobre o que é fazer divulgação científica, para que fazê-lo, como fazê-lo, e vamos ver se juntos a gente consegue responder diversas perguntas. Então, a primeira pergunta que ocorre é: por que fazer divulgação científica? Será que realmente é nosso papel fazer? Será que é necessário? Como que a gente faz? Onde a gente faz? Quando?
e quem deve fazer. Vamos dar uma olhadinha, então, em cada uma dessas questões, para ver se a gente chega juntos a alguma conclusão. Por que fazer divulgação científica? Será que o público tem interesse em saber sobre ciência? É importante informar o público sobre ciência? De acordo com um estudo feito pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos em 2015, qual é o interesse por ciência do público leigo, da população em geral? É grande. Essa pesquisa mostrou que realmente 35% dos entrevistados estavam interessados em saber sobre ciência e 26% estavam muito interessados. Então, legal, já é um ponto a nosso favor. A sociedade quer saber o que a gente faz aqui dentro. Sobre os temas que pesquisaram, então, a sociedade estava interessada em ciência e tecnologia, em meio ambiente e em medicina e saúde, englobando tudo o que a gente faz de pesquisa dentro da universidade. Então, até aí, é um bom indício. A sociedade está interessada em saber sobre ciência. Qual que é a percepção que a sociedade tem de nós, cientistas? O que é a ciência e quem é o cientista para a sociedade? Em geral, a percepção é muito positiva. Os entrevistados disseram que 54% dos entrevistados acham que a ciência só traz benefícios para a sociedade e 19% que traz mais benefícios do que malefícios. Então, essa percepção geral é bem positiva. Nós estamos bem na fita. Quem é o cientista, aos olhos do público? Como que as pessoas veem o cientista? Então, geralmente, o cientista é um cara visto como pessoas inteligentes que fazem coisas úteis à humanidade. A gente já começa a se sentir melhor. Nós somos pessoas inteligentes. E a nossa motivação é ajudar a humanidade. E tem que ser mesmo, porque se a nossa motivação fosse financeira, já era. Mas, quando a gente pergunta para essas mesmas pessoas quem são cientistas, aparece o Alan Turing, aparece o Stephen Hawking, que realmente são grandes exemplos de cientistas que já foram e que ainda é, mas não somos nós. Esses são os cientistas que o público conhece. Então, a gente vê que o público ainda tem aquela noção do gênio cientista, que descobriu alguma coisa sozinho, e ficou famoso e virou filme de Hollywood. E a gente sabe que a ciência é tudo menos isso. Primeiro, a ideia do gênio que fez tudo sozinho é uma coisa muito do passado. A ciência hoje ela é colaborativa e ela só funciona porque tem muitas pessoas envolvidas desenvolvendo um mesmo trabalho, mesmo que o líder do trabalho seja alguém de muito destaque. E, segundo, essa visão hollywoodiana do cientista. Então, somente esses, os que realmente ficam muito famosos e que viram filmes de Hollywood, acabam ganhando destaque na mídia. E todo o resto da ciência e da tecnologia que impacta o dia a dia da sociedade fica esquecido. A sociedade acaba tratando a ciência e o cientista como uma coisa banal, porque já está tão intrínseco na sociedade que eles não se dão conta. É mais ou menos como vocês que são estudantes de pós-graduação, ou mesmo de graduação e acabaram de sair de casa, e, de repente, vocês percebem que as roupas de vocês não se dobram sozinhas na gaveta lavadas, e que a louça também não se lava sozinha na pia. Porque, incrível, isso acontecia antes, quando vocês moravam com seus pais. Isso acontece com a gente na sociedade. É assim que a ciência acaba sendo encarada. É uma coisa tão normal na vida de todos, que quem é que lembra, cada vez que vai vacinar um animal de estimação ou um filho, cada vez que compra um antibiótico, cada vez que liga o celular, ou cada vez que usa uma roupa de um tecido sintético, quem é que lembra que alguém desenvolveu ciência e tecnologia para fazer esses produtos, que estão tão presentes na nossa vida? Quem é que se dá conta, ao ir comprar um produto do mercado e optar por um orgânico em vez do convencional, ou de ter medo de um transgênico, porque não entende como funciona? E quem é que se dá conta de que todas essas decisões do dia a dia são permeadas pelo que a gente sabe ou não sabe de ciência? Mas são. E é o nosso papel contar isso para a sociedade, porque senão nós vamos continuar passando tão batidos quanto nossos pais e nossas mães, que sempre cuidaram da gente e a gente nunca percebeu.
Brasil, como é que é? Como é que fica essa pesquisa no Brasil? Triste, triste. Porque apesar do grande interesse que as pessoas dizem ter em ciência, no Brasil, 87% dos entrevistados não sabiam dizer o nome de uma instituição de pesquisa no país. Isso quer dizer... e 94% das pessoas não sabiam o nome de nenhum cientista brasileiro famoso. E o 8º cientista brasileiro mais citado foi Albert Einstein. Isso quer dizer que ninguém sabia quem foi Oswaldo Cruz, Santos Dumont, ninguém sabia o que se faz na Fiocruz, no Butantan e aqui na USP. As pessoas não sabem que existe ciência no Brasil e nem quem são os cientistas brasileiros. As pessoas continuam tendo uma visão hollywoodiana de quem é o cientista e do que é ciência. Quem é que conhece esse cara? Vai, gente, tem que admitir, todo mundo conhece, até eu conheço esse cara. E quem conhece esse cara? Ninguém? Você não vale, Paty. Arthur Ávila. Alguém conhece o Arthur Ávila? Arthur Ávila foi o ganhador da medalha Fields em 2016. É praticamente o prêmio Nobel da matemática. Por que o Arthur Ávila está aqui? Porque, enquanto a maior parte da população conhecer esse cara e não conhecer esse cara, aquela visão da ciência vai continuar. Não tem mal nenhum em conhecer esse cara. O futebol é importante no Brasil, faz parte da nossa cultura. O problema é não conhecer esse. O problema é esse aqui não ter 1/10 do espaço na mídia que esse cara tem. Ele ganhou a medalha Fields. Eu fiquei sabendo pelo Facebook. Não saiu no jornal. Não saiu no Jornal Nacional. Não apareceu no Jornal da Globo. Não apareceu nem naqueles programas de ciência que passam de sábado às 6 da manhã. Então, cadê a atenção da mídia para o que se produz de ciência no Brasil? É um brasileiro que ganhou a medalha Fields. E como ele, tem outros tantos cientistas brasileiros que têm fama internacional e que são conhecidos fora do Brasil, mas aqui dentro não são. Então, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. E como que a gente muda? A gente tem que sair do que eu chamo de ciranda da ciência brasileira. Porque a ciência brasileira funciona assim. Todo o investimento em ciência no Brasil, pelo menos 90% dele, é governamental, é público. Ou seja, a sociedade paga impostos, esses impostos chegam na academia, no nosso bolso, a gente pega esse dinheiro, trabalha igual uns condenados, com muita sorte a gente publica, e daí a gente mostra esses resultados para nós mesmos. E essa ciranda se fecha. Isso aqui nunca chega aqui, porque os nossos papers só a gente lê. Eles são escritos numa linguagem técnica e eles são feitos para isso mesmo, para serem expostos para os nossos pares. A gente não faz um trabalho de comunicar os nossos resultados, que foram feitos com o dinheiro público, para o público. Então, esse cenário precisa mudar. Por quê? Porque são nossos patrões, gente. Porque a sociedade é quem sustenta a gente. E a gente ainda assim se mantém longe da sociedade. A gente tem um grande alcance internacional nos nossos artigos, mas pouquíssimo alcance nacional. Quem é que quer publicar, mesmo para os pares, nas revistas brasileiras? Não, a gente quer publicar nos melhores periódicos. Então, a nossa ciência tem pouca chegada no Brasil, até entre nós. A cobertura da mídia não foca, nós não somos notícia, o Neymar é notícia, nós não somos. E a divulgação científica seria uma forma, então, de aproximar a sociedade da comunidade científica. Essa conversa precisa acontecer. Trazer a ciência para o cotidiano das pessoas não é só preciso, é urgente. Por quê? Porque pessoas informadas tomam decisões melhores. Pessoas que entendem de ciência vão tomar decisões melhores.
Como eu já falei aqui, a ciência afeta o cotidiano de uma maneira que as pessoas nem se dão conta. E todas essas decisões do dia a dia e decisões políticas importantes, como 44% de corte no nosso orçamento, como a queda da autonomia da FAPESP, como cortar a bolsa da CAPES, decisões políticas importantes também vão ser baseadas no que a nossa classe política sabe ou não sabe sobre ciência e sobre a importância da ciência para o desenvolvimento de um país. Então, essa conversa precisa acontecer entre a universidade, entre nós cientistas, e o que a gente produz aqui de conhecimento e tecnologia, e entre a sociedade. Carl Sagan colocou muito bem, nós vivemos em uma sociedade extremamente dependente de ciência e tecnologia, em que ninguém sabe quase nada sobre ciência e tecnologia. E isso é receita para o desastre. E o desastre a gente já está vendo aqui no Brasil e no resto do mundo também. Não é prerrogativa nossa, mas nós estamos numa situação bastante delicada. Uma comunicação científica eficaz, ela vai conseguir fazer com que o público meça riscos, custos e benefícios das suas decisões. E é isso que a gente quer. Quando a comunicação não acontece, a gente já sabe qual que vai ser o resultado. Quem não lembra aqui do escândalo da fosfetanolamina, a novela que nunca termina? Ainda não terminou. Mesmo depois de todos os testes clínicos mostrando o que qualquer cientista de primeiro ano de graduação já sabia, é claro que a coisa não funciona, mesmo depois de gastar 10 milhões de dinheiro público para conduzir testes clínicos desnecessários, ainda há uma controvérsia na população que ainda está confusa e acredita que a pílula da USP pode curar o câncer. Isso é fruto da desinformação. Isso gerou um custo para a sociedade de 10 milhões de reais, num momento em que o país precisava desse dinheiro para investir em ciência de verdade, em ciência de qualidade. Então, para quem pensa que 10 milhões não é nada, se esse dinheiro, naquela época, que foi feito esse investimento, tivesse sido alocado para a Rede Zika, que estava tentando combater uma tríplice epidemia no país, com certeza teria sido muito bem-vindo, porque os pesquisadores da Rede Zika fizeram um milagre para conseguir trabalhar de graça e no relógio 24 horas por dia e combater uma epidemia que está dando prejuízo para o país até hoje. Esse é o preço da desinformação. Quem lembra do Instituto Royal, 2014? Nós perdemos um instituto de pesquisa que foi invadido e depredado por um público desinformado. Pior, não era um público mal intencionado, era um público que não sabia o que é experimentação animal. Era um público que realmente achava que aqueles cachorros estavam sendo maltratados. E isso precisa de muito esclarecimento para a população, porque os cães são muito próximos de nós. E é necessário que a população entenda qual é o valor da experimentação animal, para que serve, como é feito, quais os códigos de ética que permeiam, porque é muito forte para nós a ligação com cães. Eu desafio aqui qualquer um de vocês que acompanhou na época essa polêmica, se quando assistiu os cãezinhos sendo resgatados no Jornal Nacional, por mais cientista que nós somos, a gente fez assim, porque eles são fofinhos, eles são beagles, eles são próximos da gente. Então, se até a gente sente, mas que bonitinho, imagina uma pessoa que só vê a parte do ai, que bonitinho, e não entende que eram animais de pesquisa, que eles não podiam sequer ser retirados de lá. Animais que nunca tomaram uma vacina na vida, de repente estavam na rua, eles iam morrer. As pessoas não sabiam nem isso, elas achavam que estavam salvando os bichinhos. Isso é o custo da desinformação. E hoje a gente perdeu o único instituto brasileiro credenciado para fazer experimentação em animais de porte médio. A gente não tem mais onde fazer, só tinha o Instituto Royal. Agora passou de camundongo, a gente tem que enviar para os Estados Unidos, para a Europa, para algum instituto credenciado que não é nosso, porque a gente perdeu um instituto e não dá para recuperar. O prejuízo foi muito grande. É só no Brasil? Não, claro que não. A desinformação está em toda parte. Aqui é um pessoal depredando um campo de estudo de arroz dourado, um arroz transgênico,
que poderia solucionar o problema de cegueira de milhares de crianças na Indonésia, que se beneficiariam desse arroz. Ele ainda não foi aprovado, ele ainda não foi comercializado, e ativistas do Greenpeace depredaram um campo de estudo onde ele estava sendo cultivado. O pessoal do Greenpeace é um bando de ignorante. Não é. Já fizeram trabalhos muito legais. Tem muitos trabalhos realmente de proteção ambiental que foram feitos pela Greenpeace que são bons. Isso é fruto de desinformação. E cabe a nós informá-los para que tomem decisões melhores, porque essas decisões são desastrosas. E, recentemente, a gente tem um exemplo de desinformação correndo aqui dentro da universidade. Isso aqui é desse ano, gente. Não é velho, não. É abril desse ano. Saiu no Jornal da USP uma reportagem falando que a causa provável da microcefalia é o larvicida piriproxifeno vendido pela Monsanto. Isso é um absurdo ter acontecido dentro da nossa universidade. E não é a primeira vez e nem a última que o Jornal da USP publica falsa ciência e pseudociência. O professor Jean-Pierre, que foi o professor que realmente publicou na Nature a relação causal entre Zika vírus e microcefalia, escreveu uma carta para o jornal como resposta a essa reportagem. A carta foi publicada, nós publicamos também no Café na Bancada, mas o estrago está feito. Quantas pessoas não leram isso com a grife USP? Se é o Jornal da USP que publicou, deve estar certo, né? Olha o perigo da desinformação e o alcance que ele pode ter. Como fazer, então? Eu já mostrei por que fazer. Espero tê-los convencido até esse momento da importância da gente fazer divulgação científica. Como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que acabar com duas premissas que estão falsas. A primeira é de que o cientista não se importa com a população, por isso que ele não faz divulgação científica. E a segunda é que a população não é capaz de entender o que o cientista faz. Então, eu não vou nem falar porque eles não são capazes de me entender. As duas estão falsas. A sociedade quer saber. A sociedade está interessada em ciência, mas tem que ter acesso a uma ciência verdadeira, a uma ciência bem feita, e não a desinformação. E o acesso à desinformação, a gente sabe que é bem fácil de conseguir. E a população é capaz de entender, sim, o que a gente faz e o que a gente fala, mas precisa saber falar. Precisa falar numa linguagem mais acessível, mais didática. Todo mundo vai saber falar essa linguagem? Claro que não. A gente aprende. Mas todo mundo tem que fazer? Claro que não. Só quem está disposto a ganhar menos ainda e trabalhar mais. Ou seja, a gente acaba caindo numa coisa que eu batizei no blog de síndrome de Cassandra, mas que talvez vocês conheçam também como crise Tostines. O cientista não se comunica porque ninguém ouve, ou ninguém ouve porque o cientista não comunica. A gente acabou criando um círculo vicioso. O cientista não está acostumado a falar, e a sociedade não está acostumada a ouvir, porque, afinal, nunca ninguém fala. Esse ciclo precisa ser quebrado. Como? Onde fazer? Eu quero fazer. Por onde que eu começo? Tem várias maneiras, e todas funcionam. E todas devem ser usadas. A primeira maneira seria usar a mídia convencional, jornais, revistas de divulgação. Até aí a gente tem uma participação muito limitada, porque a mídia convencional vai ser dominada por jornalistas. O jornalista científico no Brasil, ele tem um problema muito grande, ele não tem onde se formar. Mesmo que ele tenha interesse em fazer um curso de jornalismo científico, tem pouquíssimos no Brasil e os que tem são ruins. Então, geralmente, os bons jornalistas científicos são aqueles que conseguiram se formar fora do Brasil, voltam e atuam nessa área. São poucos, mas tem. E tem bons jornalistas. Mas, como eles são muito poucos, a gente também tem poucos veículos de divulgação, jornais, revistas. Como o interesse também público não parece ser grande, mas isso eu acho que é um erro, acho que o interesse existe, ele só está mal explorado, então os jornais acabaram reduzindo as suas páginas de ciência e as nossas revistas de divulgação científica sumiram e foram transformadas em revistas de curiosidades científicas, o que é bem diferente. Divulgação não é o que a Super Interessante tem feito, o que a Galileu tem feito. Essas revistas são revistas de curiosidades. Elas têm um propósito? Têm. Mas elas também têm um problema que elas precisam vender. E, por isso, elas acabaram se transformando em revistas de curiosidades. Ou seja,
esse pessoal não está tendo muito sucesso em chamar o público para a ciência, em mostrar para o público que a ciência é legal, é divertida, é interessante, é importante. Na mídia digital, nas redes sociais, blogs, vídeos no YouTube, iniciativas independentes, está cheio. Tem um monte. Se você procurar, você acha. Eu tenho. Eu acho que é válido. Eu tenho blog, eu tenho Facebook. A gente tenta realmente estar presente nas mídias sociais, até para combater a desinformação que rola solta nessa mídia. Qual que é o problema? É combater a desinformação que rola solta nessas mídias. Porque a desinformação fala muito alto. Então, você tem uma profusão de blogs e de sites e de vídeos no YouTube que falam besteiras científicas atrozes e que vão competir com alguns blogs e alguns vídeos e algumas coisinhas que falam sobre ciência de uma maneira real e verdadeira. E, mais do que isso, as redes sociais são terra de ninguém. Não tem filtro. Não tem ninguém dando um selo de qualidade, falando, olha, esse blog aqui é bom e aquele lá é ruim. A pessoa que entra no meu blog, no Café na Bancada, ela pode olhar e falar assim, mas quem são esses caras que estão escrevendo aí? Uns professorzinhos da USP? Mas quem disse que esses caras não são comprados pela indústria farmacêutica e várias teorias da conspiração? Por que vão confiar no meu blog e não no Fatos Desconhecidos, que tem lá 1 milhão de assinantes ou mais? E o meu blogzinho só com 3 mil, eu espero que saia daqui com uns 3.040, mais ou menos. Mas a gente vai de grão em grão, e o Fatos Desconhecidos, o Cura pela Natureza, todos na casa do 1 milhão. Porque o mágico atrai muito mais do que o real. A ciência não é atraente, a gente tem que realmente rodar a baiana para torná-la atraente para o público leigo, porque o que é fascinante para a gente tem que mostrar de uma maneira fascinante para a população. E para a gente é óbvio, mas para eles não é. E o mundo mágico é muito mais interessante, muito mais fácil de vender. Então, a nossa competição é bem desleal nas redes sociais. Mas eu acho que é válido e é necessário. Porque, por mais que você alcance 3 mil pessoas, essas 3 mil pessoas vão estar mais bem informadas. E, de repente, você consegue viralizar alguma coisa e chegar em dirigentes, e chegar em políticos, e fazer uma diferença. Então, eu acho que são iniciativas muito válidas e elas têm que continuar. A única coisa que eu faço questão de dizer é que não vão fazer milagre. Não é por aí que a gente vai conseguir um grande movimento de divulgação científica, um grande projeto de divulgação. Palestras e eventos. Eu particularmente gosto muito, por isso que eu dirijo o Pint of Science. Eu ainda acho que, mesmo com alcance menor em número do que os blogs e os vídeos no YouTube, a palestra e os eventos pessoais, que têm essa interação pessoal, eles deixam uma marca muito mais forte na pessoa que participou. A pessoa que assiste uma palestra, que tem contato com o palestrante, que pode tirar dúvida, que vai no bar tomar um chopp com o palestrante, ela vai levar aquilo para casa com um outro viés muito mais pessoal e muito mais duradouro do que alguma coisa que ela leu na internet. Porque o que ela leu na internet não tem cara, não tem identidade, ela não pode perguntar. Tanto que é muito mais fácil a gente ver comentários de ódio e acusações nos comentários dos blogs, do que a pessoa ter a cara de pau numa palestra, de levantar a mão e falar assim, eu acho que você está sendo pago pela Big Pharma. Comigo nunca aconteceu, nem em palestra de transgênico. Porque as pessoas conversam. Porque no cara a cara, o discurso de ódio ele é minimizado. A pessoa ela pode ter um monte de dúvidas, ela pode não concordar com nada do que você está falando, mas você está ali. E ela vai perguntar para você e vai te ouvir. Então, eu acredito que esses eventos são muito importantes e que a gente precisa fazer mais deles. A gente precisa convidar mais a população a conversar conosco em cafés, em bares, em restaurantes, longe da USP. Não trazer a população para cá é uma coisa que funciona muito pouco. Primeiro, porque eles não vêm. E, segundo, porque quando vêm, fica com uma cara de sala de aula. Não fica num ambiente de bate-papo. E pouquíssimas pessoas se sentem à vontade dentro da universidade para interagir, para fazer perguntas. Contando um pouco, então, da história do que eu acho mais importante e por quê.
e para vocês entenderem como que eu fiz essas iniciativas do Café na Bancada e do Pint of Science. Esse slide está aqui representando a primeira casa de café em Londres, que foi aberta em 1652. Por que o café é importante na história da ciência? Porque antes dessa época, as pessoas tomavam o quê? Cerveja, que mais? Rum, vinho. As pessoas bebiam álcool, porque a água não era segura para se beber. Então, as pessoas consumiam muito álcool no dia a dia. Era a maneira mais segura de se hidratar naquela época. Então, tomaram uma cervejinha no café da manhã, um vinhozinho na hora do almoço, mais uma cerveja no lanche da tarde, e um gin no jantar, e, basicamente, as pessoas estavam bêbadas o dia inteiro. Quando surgiu o hábito, trazido da Turquia, de tomar café e chá, a água era fervida, eram bebidas seguras para se consumir. E as pessoas foram trocando um entorpecente por um estimulante. Além disso, o café era tomado em público. Existiam essas coffee houses, essas casas de café. Bem diferente do que a gente faz hoje, que a gente toma café em casa e cerveja em público. Pelo menos as pessoas mais normais. E para os outros, se vocês quiserem me procurar na saída, existe ajuda para vocês. Nessa época, então, as pessoas começaram a se reunir nas casas de café, tomando um estimulante. As classes científicas começaram a se reunir nesses cafés e começaram a conversar, começaram a interagir. Dessa interação e dessas reuniões científicas que aconteciam nos cafés na Europa, nasceu um movimento chamado Iluminismo. O café, e o meu blog não chama Café na Bancada à toa, é o pai do Iluminismo. O hábito de se reunir em público para discutir ciência. Por isso, eu ainda acredito que os eventos e as palestras e as reuniões em público, seja com café ou seja com cerveja, como a gente faz hoje em dia, são muito importantes para disseminar a ciência. Primeiro, porque elas possibilitam que a gente converse entre a gente. E, segundo, possibilitam que converse com o público. As melhores ideias de projetos de laboratório, de pesquisa, geralmente surgem na mesa do café, e não na bancada. Surgem de conversas que a gente tem com os colegas, com outros professores, com professores de outros departamentos ou de outras instituições dentro da mesma universidade. Então, essa conversa aqui também está faltando. A conversa do café, mesmo entre a gente, ela está faltando. Já está mais do que na hora do cientista sair de dentro do seu próprio laboratório, do seu próprio nicho de pesquisa e conversar com os demais e conversar com a sociedade. E assim nasceu o Pint of Science também. Com essa ideia de vamos nos reunir em torno de boa comida e boa bebida para falar com a sociedade, nasceu o Pint of Science. A ideia de levar o cientista para o bar para falar de ciência. Porque boa comida e bebida tem reunido pessoas desde tempos imemoriais. As pessoas sempre se reuniram em volta do fogo. A comida e a bebida sempre foram a melhor desculpa para se conversar sobre qualquer assunto. E a gente tem feito isso desde sempre. Qual que foi o meu caminho? O meu caminho começou com um blog, com o Café na Bancada, que eu convido vocês todos a conhecerem e a escreverem também para o café. Me procura, fala, poxa, Natália, eu sou aqui da Educação Física e eu queria escrever um post sobre dieta e exercício, suplementação e exercício. Vem, escreve para a gente. Se você não tem paciência nem tempo para criar um blog, para fazer um canal, o canal existe. Usem esse canal. Ele foi feito aqui, lá no ICB, por mim e por 2 estudantes de doutorado, e ele está aberto para quem quiser colaborar. No café, a gente tenta falar com o público leigo de uma maneira didática, a linguagem tem que ser muito clara, muito acessível, os posts não podem ser extensos, e a gente fala sobre ciência em geral. A gente evita, inclusive, falar muito da nossa pesquisa, apesar de que vocês vão reparar um viés bacteriano no café. Elas são lindas e eu não consigo não escrever sobre elas.
mas a gente escreve sobre diversos assuntos de ciência e, quando a gente não sabe, a gente chama colaboradores. Então, a gente não vai se meter a escrever sobre fisiologia do exercício, a gente vai chamar vocês. Se a gente quer um post de física, a gente chama o pessoal da física para escrever. E assim o blog foi crescendo e a gente espera que ele se torne um dia uma referência dentro desse mar de inutilidades que tem nas mídias sociais, para que as pessoas saibam, deixa eu ver se no Café na Bancada saiu alguma coisa sobre isso, porque lá eu sei que o pessoal é sério. Então, essa foi a nossa primeira tentativa de divulgação científica. A segunda foi o Pint. Aqui a gente tem as fotos do Pint of Science do ano passado, e que realmente foi um sucesso inesperado e absurdo. A gente teve todas as casas lotadas em 7 cidades do Brasil, que participaram em 2016, em todas as noites. Gente, a segunda-feira do ano passado foi uma segunda-feira gelada e com chuva. Eu não acreditei na hora que eu cheguei no bar e estava lotado, e tinha gente na porta. Ou seja, a demanda por ciência existe. As pessoas querem saber. Faltava criar um canal. E faltava criar um canal apropriado. Porque é completamente diferente você fazer um programa, mesmo que seja numa segunda-noite, você vai sair com a sua namorada, com seus amigos, com a sua família, você vai no bar tomar uma cerveja e falar de ciência. Você não vai até a universidade às 14h assistir uma palestra sozinho. Você transforma isso num programa. Se a gente pode ir para o bar para falar de política, religião e futebol, a gente pode ir para o bar falar de ciência. E funciona. As pessoas gostam, as pessoas têm interesse. A gente está num ambiente muito mais favorável. Outra coisa que a gente fez também no ano passado, que eu acho que vale a pena continuar fazendo, mas não acho que tem o mesmo impacto, são atividades aqui dentro. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aconteceu aqui dentro da USP. É difícil, como eu falei, trazer o público para cá. Os horários geralmente são horários imbecis, que as pessoas não conseguem chegar. Você faz à noite, o pessoal não consegue chegar porque é longe. Se você faz durante o dia, o pessoal está trabalhando. Se você faz na hora do almoço, as pessoas querem comer. E se você não serve comida, não aparece ninguém. Então, não são eventos que vão funcionar tão bem. Eles têm que acontecer? Sim, acho que sim, mas com uma melhor divulgação. E talvez fazer aos fins de semana, para que o pessoal possa aproveitar o campus no final de semana. Eu acho que são eventos que têm que ser repensados, para eles funcionarem melhor. Outra iniciativa que a gente está fazendo e que funciona muito bem é os Cientistas Explicam. O mesmo grupo que fundou o Café na Bancada começou a levar palestras e oficinas para escolas de São Paulo. E esse contato com as crianças e com os adolescentes é extremamente satisfatório. A gente resolveu realmente investir em educar a próxima geração para o que é método científico e o que é ciência, porque a gente percebeu que realmente essa geração já era. Melhor investir nos mais jovens. Funciona muito bem, eles são muito receptivos, e daí a gente tem um feedback de que realmente os nossos jovens, mesmo das melhores escolas de São Paulo, não sabem o que é ciência e não sabem quem é um cientista. As perguntas mais recorrentes que a gente tem dando palestra em escola são as seguintes: mas vocês são cientistas? Mas vocês não parecem. Mas o que vocês fazem? Mas como que é trabalhar no laboratório? Mas se eu quiser ser cientista, eu tenho que fazer faculdade do quê? Então, essas perguntas mostram o grau de ignorância dos nossos jovens até sobre a profissão. Uma mocinha uma vez me falou assim: eu queria muito ser neurocientista quando eu crescer, então eu vou fazer medicina. Eu falei para ela: mas medicina não é uma profissão científica, é uma profissão técnica. Se você quer ser cientista, por que você não vai fazer um curso de biomédicas? E ela, sim, mas que curso é esse? Então, o nível de desinformação de jovens de escolas particulares de São Paulo é esse. Imagina o resto da população. Imagina as escolas públicas, que a gente ainda não consegue fazer esse trabalho, porque, para entrar nas escolas públicas, a gente tem uma burocracia do Estado tão grande que a gente está quase desistindo. Quase, ainda não desistimos. Outro trabalho que a gente começou a oferecer há pouco tempo são palestras em museus. A gente, como nós somos da microbiologia, a maior parte de nós, do café, a gente ofereceu um trabalho para o Museu de Microbiologia.
e a gente tem oferecido palestras lá, pasmem, para uma turma de terceira idade que faz atividades no museu. E foi uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida, porque você dar aula para uma turma da terceira idade é você realmente ter que validar qualquer tipo de pergunta, porque são pessoas que não têm o menor pudor de perguntar exatamente o que eles querem e de falar na sua cara, eu não acho que é desse jeito aí, não. E você tem que se virar. E é um aprendizado incrível para quem está dando a palestra. E agora a gente está tentando iniciar também um trabalho para crianças no Museu de Micro, para ver se a gente consegue interessá-los por ciência. A gente tem poucos museus em São Paulo, e os que tem, eles são muito subaproveitados. Então, trabalhos em museu, trabalhos de divulgação científica em museu, eles são quase inexistentes. É como se assim, o museu está lá, vai lá e dá uma olhada. Mas não funciona assim. Se você pega os grandes museus do mundo, em Londres, em Nova York, os museus de história natural, além do acervo ser muito maior, eles têm programas de divulgação, eles têm programas para crianças e jovens que vão visitar. E esses programas educativos são os que realmente acabam interessando a molecada por ciência. Então, a gente está tentando começar com isso pelo Museu de Micro, que é o museu mais próximo que nós temos. Outras coisas que a gente fez nesses 2 anos de divulgação eu escrevi um capítulo desse livro, no Caçadores de Neuromitos, que foi um capítulo sobre ciência e pseudociência. O livro é todo sobre mitos sobre o cérebro. Eu sou a única não neurologista do livro, mas eles me pediram para escrever sobre a diferença entre ciência e pseudociência como uma introdução, para que as pessoas pudessem desvendar os neuromitos. Então, eu me orgulhei muito desse trabalho, acho que ficou muito legal, e é um trabalho de divulgação que também é importante. Livros também são importantes. Por mais que a gente ache que as pessoas hoje só vão ler blog, só vão assistir vídeo no YouTube, só vão ler coisas nas redes sociais, os livros ainda são uma fonte de divulgação importante. As pessoas gostam de ler. Elas gostam de ter livros, de ir à livraria, de escolher e de ter essas opções diferentes para se informar. Então, eu acho que ainda é uma boa pedida escrever livros. E, recentemente, faz 3 meses, nós ganhamos uma coluna na revista Saúde. Esse trabalho também dá frutos. Foi uma coisa que aconteceu, a gente ficou muito feliz. Nesses 2 anos de Café na Bancada, a gente conheceu um repórter que nos apresentou para o editor da revista Saúde, ele gostou muito do nosso trabalho, e agora nós temos uma coluna mensal, que chama Cientistas Explicam, porque Café na Bancada as pessoas acham que a gente faz degustação de café. E a gente está publicando, então, o primeiro foi justamente o que acabou ficando a minha marca registrada, que foi a palestra que a Patrícia assistiu ano passado, e o que eu acabei escrevendo muito sobre método científico, ciência, pseudociência. Então, se vocês forem lá, vocês vão achar. A primeira coluna dos Cientistas Explicam é o limões, laranjas, remédios e o teste clínico, explicando para a população como que se faz um novo medicamento, para ver se a gente consegue evitar que existam novas fosfetanolaminas ganhando 10 milhões do nosso governo no futuro. Quando eu comecei a fazer divulgação científica, eu sabia que isso não ia dar dinheiro, mas eu sabia que isso era um trabalho muito importante. E quando eu aceitei coordenar o Pint of Science no Brasil, que o ano passado eram 7 cidades, e esse ano são 22 cidades no Brasil inteiro, eu falei, eu vendo a minha mãe, mas esse negócio vai dar certo. Então, aqui está minha mãe, professora Suzana Pasternak, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu vendi ela no ano passado, junto com o professor Walter Colli. Eles foram palestrantes do Pint of Science aqui em São Paulo. Esse ano eu não tinha mais minha mãe para vender, então resolvi vender a professora Patrícia. Que vai ser igualmente um sucesso, tenho certeza. Então, se a gente termina aqui a nossa aulinha de divulgação científica 101, nós já sabemos por que fazer divulgação científica, a gente já sabe como fazer, onde fazer, quando fazer, obviamente tem que fazer o tempo todo, e fica a última pergunta: quem deve fazer divulgação científica? Quem quiser. Eu acho que a divulgação científica nunca pode ser imposta. A gente não pode obrigar um docente que tem trocentas obrigações na universidade
burocráticas de ensino e de pesquisa a fazer divulgação. A gente não pode obrigar um aluno de pós-graduação a fazer divulgação, mas a gente pode e deve dar incentivos para aqueles que querem fazer. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, dentro e fora da universidade, que incentivem a divulgação científica. Dentro da universidade, a gente poderia ter políticas de fomento que dessem créditos para aluno de pós, que queira fazer, porque isso é um serviço de extensão, isso é um retorno para a sociedade, e eu acho que o aluno que fizer isso deve ser reconhecido. Quantas vezes, no meio do doutorado, a gente tem que cumprir crédito, não tem uma matéria que interessa, e a gente acaba fazendo qualquer uma, porque está faltando 4 créditos para se formar. De repente, a gente pode fazer um serviço desses, quem quer, quem tem afinidade, quem gosta, e receber créditos por isso. Por que o docente não pode receber pontos em concurso, se ele fizer a divulgação científica? Por que isso não pode ser também um plano de carreira? Então, acho que a gente tem que repensar se a extensão é ou não é um dos pilares da universidade. Porque, do jeito que ela está hoje, ela está sendo o pilar que deixa o banquinho torto. Tem muito menos valor dado à extensão do que para pesquisa e docência. E os resultados a gente vê na sociedade. Os resultados voltam para a gente. Os 44% de corte no orçamento voltam para a gente, porque a população não entende a importância do nosso trabalho. Então, falar com a sociedade e ter um incentivo institucional para a divulgação científica, eu acho que é importante. E isso começa com a gente. A gente é que tem que reclamar esses incentivos. Se a gente pressionar, quem sabe eles acontecem. Por quê? A gente não pode esquecer que, se a gente fingir que não é com a gente, se a gente não fizer nada, e a gente continuar enfiando a cabeça na areia e falando, eu não tenho o que fazer, é assim mesmo, o povo não sabe nada, ninguém entende o que a gente faz, não tenho nada com isso, a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente enfia a cabeça na areia e finge que não é com a gente, reparem só qual é a parte do nosso corpo que fica vulnerável. Queria agradecer, então, a gente não faz nada sozinho. Quando eu comecei a fazer divulgação científica, além de eu vender minha mãe, eu fiz vários amigos que me apoiaram demais nessa empreitada e que sem eles não teria sido possível chegar até aqui. Principalmente os meus colegas do blog, o Luiz e o Henrique, que construíram tudo isso comigo, e diversas pessoas mostrando que sempre a ciência e a divulgação científica são colaborativas, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, a gente precisa realmente construir um movimento que seja em volta do fogo, que seja com uma cerveja na mão, que seja tomando café, dentro e fora da universidade. Mas se a gente não fizer esse movimento como um todo, se a gente não conseguir nem conscientizar nós mesmos de que a divulgação científica é importante, a gente não vai conseguir falar com o público e conscientizá-los de que ciência é essencial para o desenvolvimento de um país. E que sem a ciência o país vai parar. Eu quero agradecer também a minha família, apesar deles nunca estarem presentes nas minhas palestras, mas no Pint of Science, pelo menos meu marido, acho que eu vou conseguir levar, porque a família é muito importante nesse processo. Quando você começa a fazer divulgação científica, você começa a ficar ocupado da meia-noite às 6 e nos finais de semana, momentos que você deveria estar com seu marido, sua filha e seus pais. Então, meu marido, minha filha e meus pais estão aqui, simbolicamente, mesmo eles sem saber, e eu sempre os agradeço pela paciência que eles têm, por acreditarem no meu trabalho tanto quanto eu, de até minha filha de 8 anos saber que a mamãe está trabalhando e não pode ficar com ela porque a mamãe está trabalhando numa coisa que acredita muito e que acha que vai fazer diferença no futuro do nosso país. Isso, não esqueçam nunca na vida de vocês do quanto a família é importante para que vocês possam trabalhar, para que vocês possam fazer uma diferença no mundo. E convido todos vocês, então, vamos fazer ao fogo, e em cima desse fogo, um bule de café. Obrigada. Eu fico com você. E estou aberta a dúvidas, discussões e angústias. E aí, pessoal?
Perguntas para a Natália? Alguém tem? Quem quer começar? Vamos. Oi, boa tarde. Meu nome é André, eu sou aluno aqui da pós-graduação. Gostei muito da sua palestra. Obrigada. E gostaria de perguntar o seguinte: bom, você falou muito desse fluxo que vem da comunidade científica, levando a informação para a população em geral, né? E depois você mencionou algumas iniciativas no sentido inverso de tentar atingir as crianças nas escolas, esse tipo de coisa, né? Eu acredito que outros países também têm esse mesmo problema que nem você mencionou, né? Como que se dá, qual que é a sua percepção com relação à questão da divulgação científica num país culturalmente não é a palavra correta, mas onde o sistema educacional é mais forte, por exemplo, como na Coreia ou na Alemanha, Estados Unidos, enfim, se essa, né, partindo do princípio que talvez na escola toda essa mensagem seja melhor tratada, né, desde o começo. Eu acho que o exemplo da Coreia é ótimo, porque quando eles passaram por uma crise muito parecida com a nossa, eles resolveram não cortar os investimentos em ciência, mas sim investir mais ainda, dobraram o investimento do PIB em ciência. E a gente vê o resultado, qual foi? Né? Eles têm um desenvolvimento científico e tecnológico hoje muito prominente no mundo, são muito respeitados pelo que eles fazem em ciência e o país se desenvolveu. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e em Israel, eu acho que são os únicos países que eu posso falar que eu conheço mais. Na Alemanha, não conheço. Né? Na Inglaterra, a divulgação científica tem um peso muito diferente daqui. A New Scientist é uma revista que você vê as pessoas lendo no metrô. E é uma revista de divulgação científica séria, não uma revista de curiosidades. Então, as pessoas têm um contato e um hábito de ler sobre ciência e, naturalmente, valorizam a ciência. Se você pensar que a Inglaterra e a Austrália recentemente baniram da rede pública de saúde a homeopatia, você já percebe que são países que têm um passo além, que já conseguem diferenciar o que é ciência, o que é pseudociência e o que realmente deve ganhar investimento público. Então, acho que são países que estão bem à nossa frente nesse sentido. Os Estados Unidos têm os dois lados. Por um lado, eles valorizam o conhecimento, principalmente o desenvolvimento de tecnologia, eles sabem que eles são o carro-chefe do mundo em desenvolvimento de tecnologia, mas eles têm um movimento anti-ciência muito forte e que está se agravando agora. Então, eles estão sofrendo bastante, assim como a gente, com esses movimentos anti-ciência que vão desde a Terra plana até os criacionistas. E eu não sei realmente como que eles vão lidar com isso por lá. Eu acho que a situação nos Estados Unidos está bastante delicada. Como o budget deles é muito maior do que o nosso, eu acho que eles não vão sentir tanto corte de financiamento, mas eles vão ter que se defender desses movimentos crescentes anti-ciência, movimento anti-vacinação, que tem crescido muito lá e que vai gerar danos expressivos para o país, com certeza. Um exemplo de um país que investe muito em ciência, em divulgação científica e em educação, eu acho que é Israel. Israel, você não tem analfabetos em Israel. Todo mundo lá tem acesso à educação, a educação é pública e é muito boa. E eu acho que não é por isso que não é por menos que eles são os maiores ganhadores de prêmio Nobel, de prêmios científicos, maiores publicações e os maiores detentores de patentes na área de ciência e inovação. Então, acho que é o exemplo. Eu vejo Israel como um exemplo para o mundo de como educar, de como despertar o interesse por ciência e uma outra coisa que eles estão muito à nossa frente, de ter investimento privado em ciência, que é uma coisa que a gente precisa mudar no Brasil, porque a gente já viu, se a gente continuar tão dependente do financiamento público quanto a gente é hoje, na hora que o governo quebra, a gente quebra junto. E isso não acontece em Israel, isso não acontece nos Estados Unidos também, que você tem um grande aporte de iniciativa privada financiando a ciência, seja diretamente em pesquisa e em desenvolvimento, seja por meio de fundações.
E, no Brasil, a gente está engatinhando nisso ainda. Nossa primeira fundação privada acabou de nascer no Rio de Janeiro, com a família Moreira Salles. Não é um aporte gigantesco, mas é um primeiro passo. Pelo menos é o primeiro investimento privado que a gente vai ter em fomento de ciência no país. Então, eu acho que está caindo a ficha. Eu acho que agora está caindo a ficha da comunidade científica de que precisa divulgar para conseguir conquistar o apoio da população e da classe política, e precisa também divulgar para atrair o investimento privado. Mais alguém? Só um momento. Está longe, espera aí. Oli, passa lá. Boa tarde, obrigado pelo esclarecimento em várias coisas. Meu nome é Guilherme, eu sou doutorando da Neurociências, do Instituto de Psicologia. E uma coisa que eu vejo muito, vamos dizer assim, pessoas que já tiveram evidência, pesquisadores, cientistas que já tiveram evidência de alguma forma na grande mídia pública. Hoje a gente pode citar mais ou menos 3 que de alguma forma já tiveram algum papel, por exemplo, que eu conheço e acompanho. Susana Hausel, Cortella e Leandro Carnal. Esses 2 últimos estão bastante em evidência agora. O que eu estou vendo muito, e até mesmo em programas que tem uma pegada que eles colocam um especialista para dar um viés científico, ao invés do pesquisador ser o cientista, ser uma pessoa que está ali para divulgar, para tentar mostrar a ciência como um todo, abranger o conhecimento, e sim está trabalhando muito mais como formador de opinião. Eu vejo muito acontecer isso na rádio com Cortella, com Karnal no Jornal da Cultura, e a Susana Hausel, há um tempo atrás, com todo aquele boom que surgiu de polêmicas com ela, saindo do país, né? Que é muito essa parte de formação de opinião do que ciência. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre, até provavelmente é o papel da grande mídia, não deles, né? Mas que eles acabam se tornando mais formadores de opinião, ao meu ver, não estou falando que eles sejam, mais formadores de opinião do que cientistas divulgando ciência. Obrigado. Que bom seria se o Cortella e o Karnal comprassem a nossa causa e começassem a divulgar pelo menos a importância da ciência, daí já iam estar formando boas opiniões. Eu acho que realmente a tendência do brasileiro é politizar tudo. Então, mesmo Susana Hausel, ela podia realmente ter usado mais a posição dela, não para ficar debatendo se ela devia ou não devia sair do país, mas para divulgar. Mas ela fez isso durante muito tempo. Ela teve uma participação no Fantástico, que ela aparecia divulgando realmente neurociência. E quando ela resolveu sair do Brasil, acho que ela também se sentiu tão atacada por todos os lados que ela acabou entrando um pouco na briga e acabou achando que ela devia explicações de uma decisão pessoal da vida dela que, a meu ver, ela não deve. E o Karnal e o Cortella, eu acho que eles trabalham realmente como formadores de opinião. Eu gostaria muito de vê-los defendendo a ciência, porque eu acho que qualquer coisa que eles defendem, eles fazem de forma brilhante. Então, como seria bom se a gente pudesse ter acesso a esses formadores de opinião para que eles formassem opiniões favoráveis em relação à ciência, mas, em geral, eles falam de política, eles falam de educação, mas eles não falam de ciência. Então, eu acho que realmente ainda falta despertar, até nesses que são formadores de opinião, a consciência de que a ciência é importante e precisa ser discutida. E a gente precisa chamar atenção para isso. Mas eu acho que realmente talvez nunca tenha ocorrido a eles que esse assunto é importante para o desenvolvimento de um país, tanto quanto a política e a educação. Pessoal, eu só tenho tempo para mais uma pergunta, por causa do avançado da hora. Alguém tem? Daí depois vocês podem conversar com ela, pode ser? Oi, Natália. Obrigada pela sua apresentação. Um tema muito interessante, realmente nos diz respeito a todos aqui, né? Todos e todas. Eu sou a Ana. Oi. Eu estou numa das fotos, mas a mais bonita ali sou eu. Então, são vários pontos aí, na verdade,
eu quero só levantar algumas questões e uma principal para você, né? Porque você começou falando sobre a dificuldade que a sociedade, de modo geral, tem de entender o que é o cientista ou o que é a ciência. Me parece que essa é uma dificuldade dentro da própria academia, né? Porque existe muitas brigas ou incompreensões acerca do que é ciência, de quais áreas fazem ciência ou não, ou quais pesquisadores dentro de cada área fazem ciência ou não. E me parece também que há certas brigas desnecessárias, nas quais nós perdemos muita energia, né, sem necessidade, brigando entre nós mesmos aqui dentro. Então, considerando o fato de que nós temos essa dificuldade dentro das próprias instituições de pesquisa, que, no geral, são públicas, como você falou, temos uma dificuldade de financiamento público que vai se esvaindo e também uma tentação muito grande em voltar-se para o particular e o privado, que tampouco está interessado na ciência, né? Veja, nós mesmos temos nossas ambiguidades aqui, nossas, né? Então, é melhor ser privado, mas aí a gente sabe que a coisa vai ficar pior. Tende a ser, pelo menos aqui. Porque é mais fácil comprar a tecnologia do que fazer, né? Nós compramos aqui agora do Google a tecnologia do nosso próprio e-mail, né? Acho assim terrível isso. Mas, enfim, então nós temos essa dificuldade dentro da academia, nós temos essa relação público-privado, temos uma questão política, né? Não é interessante. Temos um problema grande da mídia, né? Porque existe, como você falou, o jornalismo científico. Seria a área especializada em fazer essa transposição, esse diálogo com a sociedade. E, bom, o jornalismo sério também tem grandes problemas no país, não só no país, como no mundo. Há uma crise mundial em relação ao gerenciamento da informação, né? E aí a minha pergunta, então, considerando a complexidade de todas essas questões, a minha pergunta quais são os movimentos ou as ações que nós podemos pensar que não sejam individualizadas? Por exemplo, de novo cai no indivíduo. Cada um, vamos fazer, cada um fazendo a sua parte, conseguiremos. Entre nós fazermos um paper que vai pontuar para nossas funções e escrevermos um artigo para um jornal de divulgação científica, obviamente o paper é mais importante. Sim. Né? Então, quais seriam as ações, os movimentos, ou, enfim, que vocês têm pensado no sentido do coletivo, né, da instituição e dos cientistas, professores, pesquisadores que atuam nessas instituições? Obrigada. Eu concordo. Eu sempre digo que, por mais que as iniciativas independentes elas acontecem porque as pessoas querem fazer alguma coisa e não sabem por onde começar, eu sempre digo que não vai ser blog de pós-doc nem videozinho no YouTube que vai fazer uma grande diferença. Eles vão fazer uma pequena diferença, e eu acho que eles são válidos, mas a gente precisa de realmente um projeto de divulgação científica. E a dificuldade de implantar esse projeto, se eu não consigo nem no meu instituto, e isso porque eu tenho apoio do diretor, mas, mesmo assim, eu não consigo implantar um projeto de divulgação científica dentro do Instituto, que dirá dentro da USP, porque você esbarra num problema de ego, justamente da parte de jornalista, a parte de imprensa, que falam, não, mas isso aí é a gente que faz. Só que daí você vai ver o que o jornal da USP faz, e você vê que não tem uma curadoria científica no jornal da USP, porque eles vivem publicando besteiras científicas. Então, você fala, poxa, mas não está funcionando. O núcleo de comunicação da USP, o jornal da USP, a rádio USP, não tem notícias de ciência lá, eles não estão divulgando o que a gente faz na universidade, então não está funcionando. Mas daí é você conseguir montar um projeto institucionalizado que realmente pudesse ser feito de uma maneira coletiva, porque eu concordo plenamente com você que o docente ele vai continuar se preocupando em publicar o paper. Então, qual que seria a solução? Ter alguém daquele departamento que queira fazer divulgação científica. Só que esse cara não pode ser o pária do departamento. Ele não pode ser o professor que, esse é o cara que faz divulgação. Ele não publica nos periódicos normais, ele faz divulgação, ele fala com a mídia. É o cara que não deu certo. Então, tem esse preconceito muito grande dentro da academia. Então, é o que eu sempre falo, se a gente não consegue nem convencer nós mesmos de que a divulgação científica é importante, a gente vai ter um trabalho do cão convencendo o resto do mundo. Eu realmente gostaria que partisse daqui,
que cada faculdade pudesse institucionalizar a divulgação científica, ter um departamento de divulgação científica, ter um responsável. Ah, mas tem assessoria de imprensa. Está funcionando? Assessoria de imprensa? A gente tem lá no ICB também. Está funcionando? Ah, não estou falando que eles são ruins. Não estou falando que são profissionais ruins, que não são dedicados ou que não estão tentando fazer o trabalho. Eu estou dizendo que divulgação científica precisa dos dois lados para acontecer. Precisa do jornalismo e precisa do cientista. Não acontece sozinha, principalmente num país como o Brasil, em que o jornalista não tem acesso a bons cursos de ciência. É diferente você pegar um jornalista científico dos Estados Unidos. Uma vez me ligaram do jornal Estado de São Paulo para dar entrevista sobre o projeto que eu quero desenvolver agora no pós-doc, inclusive com supervisão também da Patrícia, que seria com bactérias intestinais. Então, descobriram que eu estava nessa área, me ligaram, a senhora pode dar uma entrevista para o Estadão? Posso. Né? Então, eu queria saber como é que funciona essa história das bactérias do intestino. Né? Então, é verdade que tomar probiótico emagrece? Não, não é verdade. Ah, mas então não adianta nada? Adianta, mas não é uma coisa milagrosa que você vai emagrecer. O probiótico funciona assim, assado, expliquei tudo direitinho. Então, mas então emagrece, né, professora? Falei, olha, para algumas pessoas pode ter algum benefício, mas para outras pessoas, às vezes, não muda nada. Os estudos que tem até agora foram feitos em modelo animal. Ah, tá bom, professora, muito obrigada. Nunca publicaram a reportagem. Porque o que eles queriam era falar que a doutora Natália Pasternak, do ICB-USP, falou que a Activia emagrece. E daí, embaixo, no rodapé, ia ter alguém falando assim, aposto que ela é paga pela Danone. É difícil. A gente não tem um nível de jornalismo que a gente possa confiar para falar assim, ah, não, deixa que eles fazem. O deixa que eles fazem é a fosfetanolamina, porque vendeu para caramba, com certeza. Então, eu ainda acredito que a gente realmente deveria institucionalizar a divulgação científica dentro de cada unidade, pelo menos da USP, que tivesse uma iniciativa, que desse uma oportunidade para os alunos que querem fazer. É um aprendizado muito grande durante o mestrado, durante o doutorado, você aprender a falar com a mídia, porque é muito mais fácil você explicar seu projeto para os seus pares do que explicar para a sua tia. E na hora que você consegue explicar para a sua tia, você também está ganhando. A gente aprende muito fazendo divulgação. Mas isso é um trabalho de formiguinha para convencer, né, as diretorias dos institutos, para convencer a classe docente. São poucos os docentes que apoiam. E os docentes que fazem divulgação, muitas vezes, são mal vistos, porque estão perdendo tempo com aquilo. Então, eu acho que é uma mentalidade que a gente precisa começar a mudar, dentro da universidade e fora dela também. Como mudar? Eu acho que é na briga mesmo, é tentando fazer, mostrando que é possível. E as iniciativas independentes, elas vão continuar pipocando. Eu adoraria que a gente tivesse uma única iniciativa grande, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar lá, porque a gente ainda não aprendeu a falar nem entre nós mesmos. Muito legal. Nossa, ela é Cristiane, aluna de graduação. Mas peraí, só que eu tenho que falar no microfone. Não sai. Não sai o som. Eu acho que isso tem uma relação muito forte com... Não está saindo agora? Não, você acabou a bateria. Aperta o botãozinho. Então, quando, com essa última fala, eu percebo aqui, né, na nossa própria escola, que tem um desmerecimento bem grande com relação às humanas. E eu acho que é onde entra a importância das humanas. Né? O pessoal quer saber da fisiologia, da bioquímica, e aí a gente não sabe se relacionar, lidar com as nossas ansiedades, lidar com as pessoas, né? com as atitudes, os comportamentos. Era isso que eu ia falar, que eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho também mais para esse lado, assim. E talvez a gente pudesse usar um pouco mais a 3045 para fazer matérias em outras unidades e desenvolver essas habilidades que nos faltam. Por que a gente aqui, na Educação Física, ou lá no ICB, ou lá na Química, não pode fazer uma matéria de comunicação na ECA?
A gente acha que é tempo perdido. Então, é uma mudança de mentalidade. Me respeita nessa... Obrigada, Natália, pela apresentação, ótima apresentação. Na sua fala no início do que você falou, parece assim, que a nossa população não sabe o que é um cientista, não sabe onde se faz ciência, né? E eu acho que talvez esse seja um ponto de partida de saber o que é um cientista, né? Que eu acho que esse é uma busca muito grande. Eu acho que toda essa parte promocional saindo para fora da universidade, quer dizer, acaba mostrando, né, o que é um cientista. Mas talvez fique faltando ainda onde se faz ciência, né? Todas as iniciativas que nós tivemos da universidade de fazer isso, quer dizer, em parte, na sua fala, você acha assim, que, muitas vezes, trazer a população para dentro da universidade não resultou em assim, uma boa experiência, porque as pessoas não vêm, é o horário, mas todas as iniciativas que a universidade teve de abrir os portões para a população, a gente viu que isso faz um grande sucesso, se teve um grande público, né, de situações que nós, aqui na escola, nós não tivemos como ter mais pessoas, não tinha como. Quer dizer, o número de atividades que nós tínhamos aqui dentro não tinha mais, tinha tanta gente querendo se inscrever e nós não tivemos espaço para isso. Então, eu acho que falta um pouco mais, assim, é nós trazermos a população para dentro da universidade, né? Abrir o portão da universidade para a população, né? E dizer, é aqui que se faz ciência. Né? Aonde é? É aqui. É nesse laboratório, é nesse local, é aqui que a ciência é feita. Com certeza, né? Acho que não dá para desmerecer programas. Eu participei de vários aqui dentro, da FEBRACE, da USP Profissões, né? E realmente são programas que trazem o público para cá e que funcionam muito bem. Acho que fica merecida a bronca, porque eu não falei desses programas, e eu acabei, no meu pessimismo, focando nos programas que não funcionam aqui dentro da universidade, que eu participei de muitos que acabam não funcionando. Então, acho que eu fiquei com todos eles na cabeça e falei, poxa, não, sabe, o pessoal não quer vir para cá, o pessoal quer que a gente saia. Mas, com certeza, existem programas que funcionam, eu acho que vale a pena investir neles, eu só acho que eles têm que ser muito bem divulgados, para que realmente o público venha, que eles têm que pensar realmente se é melhor fazer no final de semana, vamos abrir o campus, se é qual horário que é melhor, para que a gente realmente atraia o público para dentro da universidade, e não só os nossos estudantes que já estão aqui, que já sabem que aqui dentro se faz ciência. Não que eles não sejam bem-vindos, mas que a ideia realmente é trazer gente de fora. Então, fica merecido, e vou mudar a apresentação para incluir essas iniciativas que deram certo dentro da universidade. Obrigada. Eu é que agradeço, Natália. Eu vou passar aqui às suas mãos o nosso certificado, para você lembrar, guardar com carinho que você esteve aqui, viu? Obrigada. Opa. Aí. E obrigada, pessoal, por ter... Muito obrigada por terem prestigiado nossas conferências, viu? Continuem vindo, tá ok?